Olá, cosmonautas, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um vídeo hoje. Desde a antiguidade, o ser humano ele vem se comunicando através de desenhos, pinturas. Uma prova disso são as pinturas rupestres existentes em uma caverna na Indonésia que tem quase 50 mil anos de idade. Um outro ponto confirmando essa afirmação, é que os egípcios eles também retratavam o processo de construção das pirâmides através de desenhos, hieroglifos, que era uma espécie de comunicação por meio de desenhos em sequência. Ou mesmo os vitrais e tapeçarias medievais europeias retratavam passagens bíblicas ou coisas do cotidiano, mas sempre em formas de desenho, pinturas e assim sucessivamente. Então, o desejo do ser humano de se expressar através de desenhos é muito antigo. Porém, no final do século XIX, uma nova forma de comunicação foi inventada. E ela não só revolucionou o mundo, mas também foi fundamental até hoje. E muita coisa que se produz hoje, existe toda uma indústria multimilionária por detrás. Eu estou falando das histórias dos quadrinhos, os gibis. Eu sou Kleber e vocês, meus amigos, estão no canal Cosmos Cultura Nerd. E hoje, em nossa viagem pelo cosmos, o universo da cultura nerd, nós vamos ver o surgimento das histórias em quadrinhos. O quadrinho moderno ele tem sua origem para da guerra dos jornais que ocorreu entre 1895 e 1898 lá nos Estados Unidos. Em Nova York, nessa ocasião, existiam dois jornais, o New York Journal de William Randolph Hearst e o New York World de Joseph Purcell. Ambos os jornais estavam em uma guerra para ver quem vendia mais jornais. E para isso, nessa guerra, valia tudo. Usar manchetes atraentes para aumentar as vendas, exagero de eventos noticiosos, escândalos, sensacionalismo, ou seja, valia tudo para vender jornal. E nesse intuito de vender mais jornal, no domingo 17 de fevereiro de 1895, o New York World de Purcell republica um desenho que havia sido publicado na revista Tut em 1894. Esse personagem que foi republicado no New York World ficou conhecido como Yellow Kid. Ele era um menino careca que usava um camisolão amarelo e tinha os pés descalços. E ele ficava em um beco típico de favela que existia em certas áreas miseráveis de Nova York no final do século XIX. E o jornal O Mundo publicou outro cartoon mais recente desse mesmo personagem, menos de um mês depois. Isso foi seguido pela primeira impressão colorida de uma tira, no dia 5 de maio de 1895. Assim, gradualmente, o Yellow Kid, que era o personagem, ele foi recebendo uma tira dominical colorida e se tornou como personagem principal. E ele se tornou uma publicação importante do jornal. Assim, em 1896, o criador, o Oakalt, ele foi contratado com um salário muito mais alto para o New York Journal de Randolph Hearst. E o personagem representou substancialmente um grande aumento nas vendas do jornal. O Oakalt, o criador do personagem, desenhou o Yellow Kid em uma tira colorida de página inteira que era significativamente violenta e até vulgar em comparação ao que ele estava fazendo nos seus primeiros painéis na revista Tut. E como ele tinha falhado em registrar o personagem, o Yellow Kid, Purcell conseguiu contratar uma outra pessoa, ou seja, George Lucas,
para continuar desenhando a versão original, ou pelo menos mais popular, da tira para o New York World. E assim o Yellow Kid apareceu simultaneamente nos 2 jornais concorrentes por cerca de 1 ano, simultaneamente no jornal do Puzzler e no The World, simultaneamente por 1 ano, gente. É brincadeira, o mesmo personagem saindo num jornal e no outro. E assim, por causa dessa batalha pelas vendas de jornais, foi criado a expressão jornalismo amarelo, que era uma referência ao camisolão amarelo do Yellow Kid. Aqui no Brasil a expressão seria o jornalismo marrom, que se refere ao jornalismo sensacionalista que ambos os jornais faziam naquela época. O Yellow Kid foi o primeiro personagem de quadrinhos contínuo nos Estados Unidos. Ele era ambientado em uma grande cena, não em uma tira sucessiva de narrativa, e ele também foi o primeiro personagem a patronizar o balão de fala. E assim que acabou acontecendo, se tornou a primeira personagem de quadrinhos contínuo nos Estados Unidos, ambientado numa grande cena. E o Yellow Kid, que assim é considerado quase universalmente, sendo considerado o primeiro personagem de história em quadrinhos do mundo. Mas que haja alguns antecedentes imediatos ao Yellow Kid, ele foi o primeiro personagem a conquistar seu público na imprensa. Embora se deva dizer que antes do Yellow Kid houveram outros artistas que produziram histórias sequenciais, como por exemplo aqui no Brasil nós tivemos As Aventuras de Joaquim de Angelo Agostini, que foram publicadas entre 1869 e 1870 no jornal A Vida Fluminense, mas Joaquim não possuía balões, apenas legendas no rodapé da página. E assim como o Angelo Agostini, existiam outros pioneiros na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Japão, que publicavam personagens com tiras sequenciais. Mas o primeiro personagem que caracteriza a invenção da primeira história em quadrinhos, por convenção, é o Yellow Kid. Assim, em 12 de dezembro de 1897, no suplemento dominical do New York Journal de William Hearst, é publicado aquela considerada a primeira tira, não é mais um painel, e sim uma tira sequencial de quadrinhos moderno, é o Castlejammer Kids, ou Os Sobrinhos do Capitão aqui no Brasil. Era uma história contada em sequência de quadros, ou seja, eram vários quadros diferentes, com personagens fixos e balões para falas. Castlejammer Kids foi inspirado em Max e Moritz, uma história infantil da década de 1860, do alemão William Busch. Ela foi criada, no caso da tira, por Rudolf Dirk. Dirk, após 15 anos fazendo a mesma tira todo dia, e em 1912, ele resolveu que queria tirar um ano sabático para si, para poder descansar umas férias, após 15 anos fazendo a mesma coisa. Porém, isso tinha um problema. O New York Journal não estava a fim de abrir mão dos personagens, de ficar sem a tira, que era um sucesso. E assim, o que eles fazem? Dão a tira para Harold Kiner. Quando Dirk resolveu voltar, a tira estava com Kiner. O que ele fez? Processou o New York Journal. E assim, após uma longa e contínua batalha legal, os jornais de Hearst foram autorizados a continuar com a tira com Kenner desenhando ela como autor e artista. E Dix também foi autorizado a criar uma outra tira idêntica de sua autoria para os jornais de Puzzler. Embora, detalhe, que está a diferença do Yellow Kid, ele deveria dar um nome diferente para ela.
E assim nascem as comic strips, as tiras de quadrinhos, as tiras de jornal, que durante os anos 1900 e 1910 se multiplicaram enormemente durante aquele período. Durante a semana eram publicadas geralmente páginas nos jornais com tiras de vários personagens diferentes, mas aos domingos eram publicadas páginas inteiras e geralmente coloridas nos suplementos, que era um tipo de encarte que vinham nos jornais. E embora houvessem tiras que saíam de segunda a sábado, haviam tiras que saíam só no domingo e outras que saíam só durante a semana. Outras que eram as páginas dominicais e outras que de segunda a sábado contavam uma história e no domingo outras. Sentia uma diversidade de publicações nas tiras de jornais. E a partir de 1900 começam a surgir os sindicatos, uma tradução literal, que é um tipo de agência de distribuição para as tiras de quadrinhos. Funcionava como uma agência de cartunistas e criadores de história em quadrinhos, colocando as tiras no maior número de jornais possível em nome do artista. Um sindicato ele podia receber anualmente milhares de submissões para a representação. Só que dessas milhares de submissões que eram apresentadas aos sindicatos, geralmente apenas algumas, 2 ou 3, eram selecionadas para a representação. Somente as melhores eram escolhidas. Em alguns casos, o trabalho, inclusive, ele passava a pertencer ao syndicate e não ao autor, o criador. E assim surgiu o McLaren Newspaper Syndicate, que foi o primeiro syndicate em 1914, em 1900 e pouco. E em 1914, o Randolph Hearst fundou o King Features Syndicate, que até hoje é o mais antigo sindicato de quadrinhos ainda em operação, com personagens como Flash Gordon, Fantasma, Mandrake, Valente e vários outros personagens. Os syndicates, eles fizeram as tiras crescer de uma forma espetacular. Porém, como nem tudo são flores, os interesses comerciais fizeram as tiras terem uma padronização, respeitarem um padrão específico. E assim as tiras se ateram a esse determinado formato e tema, e acabaram com a liberdade dos criadores. E assim as séries, que eram histórias que seguiam por várias edições. E nessas tiras de jornais, o que prevalecia era o humor. Isso predominou até os anos 20. E assim nós tínhamos as Family Strips, tiras de histórias de famílias, e as Girl Strips, tiras de histórias de garotas. Só que em 1924 é publicada pela primeira vez a tira Wash Tubbs. No Brasil, Tubinho. A tira ela contava a história de Tubinho, um aventureiro que não se levava muito a sério. Ele sai pelo mundo em uma busca desenfreada, em busca de fama e fortuna. Então passou a se engajar na recuperação de tesouros perdidos no fundo do mar, feito aos mais diversos possíveis bandoleiros, que acabavam vendo-se a situações totalmente pitorescas. A tira permaneceu com esse caráter mais voltado para o humor até 1929, quando surge um outro personagem nessa tira, o Capitão Easy, no Brasil, Capitão César. Esse personagem fez tanto sucesso que ele acabou se tornando o protagonista da tira. E com o passar do tempo, assim, ele se torna o dono, o protagonista, o principal personagem da tira. Enquanto o Tubinho acaba sendo relegado e acaba, por sua vez, até desaparecendo da tira. E a mesma coisa acontece em outra tira, também em 29.
Pela primeira vez publicada na história da tira conhecida como Timber Turtle, o Teatro de Miniatura, de Else Kreiser Seeger, no New York Journal. Essa tira, ela tinha como protagonista a família Oil, a família Palito aqui no Brasil. O estreia se concluiu em 1919, ou seja, desde 1919, a tira Teatro Miniatura da família Palito vinha sendo publicada. Só que em 1929 acontece uma coisa diferente. Aparece um outro personagem. Aparece o Popeye. Marinheiro Popeye, sim, ele mesmo. E ele, para de sua aparição na tira, passa a fazer um sucesso tremendo, toma conta da tira e a renomeia para o seu nome. E assim acontece o lançamento para a aventura, porque então as tiras de quadrinhos elas estavam voltadas para o humor, a piada, a sátira. A partir daqui, desse momento, começa a se aparecer a semente das tiras de aventura. E é por isso que as tiras de jornal em inglês são chamadas de comic strips. Não só as tiras, mas os próprios quadrinhos são chamados de comics, por causa que na sua origem eles tinham essa veia cômica, de piada, de engraçado. Só que a partir de 29 isso passa a mudar. Que em 7 de janeiro de 29, dois heróis que eram originados das revistas Pulp, que coincidentemente tiveram sua origem simultaneamente com os quadrinhos, em 1895 e 1896, começam a ser publicados em tiras de quadrinhos. Esses personagens eram Buck Rogers, de Philip Francis Nolan, e Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, que eram ilustradas por Ralph Foster. E posteriormente eles ganhariam edições dominicais, mas no primeiro momento eram tiras diárias em preto e branco mesmo. Só que ainda em 29, no dia 29 de outubro, acontece o quê? A queda da Bolsa de Nova York e o início da Grande Depressão. E do dia para a noite, milhares ficaram desempregados ou perderam toda a economia de sua vida. E tempos difíceis começam. As pessoas precisavam de algo mais do que um simples sorriso, precisavam algo mais para escapar da realidade dura, da cotidiano que se abatiam sobre eles. E as tiras de jornal, agora inundadas de personagens que viviam incríveis aventuras. Ou seja, os tempos difíceis exigiam situações mais ousadas. E a resposta para isso foi a criação das tiras de aventuras, que possibilitavam os leitores, nem que fosse por apenas alguns instantes, ver uma outra realidade, onde os seus problemas não mais existiam. E detalhe, isso não se limitou apenas às tiras de jornais. O cinema e até mesmo o rádio, na mesma época, produziam filmes e programas de aventura. Por exemplo, nessa mesma época, nesse contexto de época, são criados personagens como o Sombra e o Besouro Verde no rádio, e depois devolveram suas próprias tiras de jornais e seriados nos cinemas. Nas tiras nós tínhamos personagens como Tarzan, Buck Rogers e Dick Tracy, que de tanto sucesso que fizeram, foram responsáveis pelo surgimento de cópias por concorrentes seus. Tarzan representava as aventuras na selva, e como resposta para isso foi criado o personagem Jim das Selvas. Buck Rogers representava a aventura no espaço. A resposta para Buck Rogers foi a criação de ninguém mais, ninguém menos do que Flash Gordon. E por último, nós tínhamos Dick Tracy, que era aventuras nas cidades, no meio urbano,
E a resposta para o sucesso de Dick Tracy foi o surgimento do agente secreto X9. Agora, todos esses três personagens, eles tinham em comum que eram desenhados pelo magnífico, maravilhoso desenhista Alex Raymond. E assim, durante os anos 30, nós tivemos os mais variados heróis e aventuras. Inclusive chegando ao ponto que em 1964, Lee Falk cria o Mandrake, que era um mágico, que também era um viajante. E 2 anos depois de Lee Falk ter criado o Mandrake, ele cria o primeiro herói mascarado dos quadrinhos, o Fantasma. O Fantasma ele iria antecipar várias características que vão surgir um pouco mais à frente com super-heróis em suas páginas, como por exemplo a máscara, um uniforme fixo, o calção por cima da calça, várias características que ficaram marcadas nos super-heróis alguns anos à frente, apareceram pela primeira vez no Fantasma de Falk em 36. Então ele foi um precursor, foi um semi-super-herói, mas não um super-herói porque ele não tinha superpoderes. E importante também salientar que tudo isso foram nas tiras de jornais. Por que nas tiras de jornais? Porque as revistas de quadrinhos não existiam. Elas só foram passar a existir a partir de 33, quando foi criada a primeira revista em quadrinhos, a Famous Funnies, que era um tabloide em papel jornal de apenas 8 páginas, que era composto de várias histórias em quadrinhos licenciadas, ou seja, era um material que já tinha sido publicado anteriormente em tiras nos jornais, estava sendo republicado na forma de uma revista com material já que tinha sido publicado. Agora, a primeira revista em quadrinhos com material inédito, exclusivo, original, para uma revista em quadrinhos, esse só foi aparecer em 1935, quando a National Allied Publications, que era a precursora da DC Comics, em fevereiro de 35 publica New Fan número 1, que é a primeira revista inédita, com material inédito de quadrinhos. Até que 2 jovens autores, depois de oferecerem seu personagem a várias editoras e diversos syndicates, sempre recebendo uma negativa em troca, eles resolvem oferecer esse personagem à National Publications. E essa, contrariando as demais, vê futuro no material e resolve publicar esse personagem em abril de 1938, na revista Action Comics número 1. De quem eu estou falando? Do Super-Homem. Sim, Jerry Siegel e Joe Shuster cansaram durante toda a década de 30 de oferecer o Super-Homem para vários syndicates e várias editoras, e sempre receberam um não. Somente a National Publications deu um sim para eles. E assim, em abril de 38, é publicado a revista Action Comics número 1, com data de junho. A revista sai em abril, mas a data da revista seria de junho. E assim nasce a Era de Ouro das revistas de quadrinhos de super-heróis nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, foi em 1905 que surge a primeira revista semanal, o Tico Tico, que é a primeira revista nacional de quadrinhos do país. O Tico Tico, ela vinha do por causa do agitado passarinho do mesmo nome. A revista ela foi influenciada por uma publicação francesa chamada Le Semanal de Suzette, que teve uma tiragem inicial
de 11 mil exemplares. E não demorou muito para o Tico-Tico caísse no gosto das pessoas, e por décadas a revista publicou histórias em quadrinhos de vários autores, e alguns números, a tiragem dela chegou a 100 mil exemplares. Já o termo gibi, que aqui no Brasil é um sinônimo de revista em quadrinhos, ele surgiu por causa da revista O Gibi, que foi uma publicação do Grupo Globo, lançada em 1939. O termo gibi significa moleque ou negrinho. Sim, é um termo pejorativo, preconceituoso. Mas lembre-se, estamos falando de 1939. É outra época, é outro mundo. E hoje essa palavra, gibi, ela representa, no imaginário, para se perguntar para qualquer pessoa, gibi, o que vem na cabeça dela, é uma revista em quadrinhos. Então a palavra mudou seu significado com o tempo. E o gibi, a revista, né, o gibi, teve geralmente nas suas páginas tiras diárias e pranchas dominicais publicadas. Agora, o surgimento de super-heróis, a repercussão que tudo isso teve, logo vou fazer um vídeo falando só sobre o surgimento deles, mostrando toda a sua mitologia moderna, o surgimento, as influências que eles tiveram. Mas por hoje, a nossa viagem pelo cosmos, o universo da cultura nerd, vai ficando por aqui, meu amigo cosmonauta, minha amiga cosmonauta. E eu peço a vocês, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Isso é importante para mostrar para o YouTube a relevância do canal. Se gostou, compartilhe com quem você acha que possa gostar. E é isso aí, meus amigos cosmonautas. Em breve nós estaremos de volta com mais um vídeo explorando o cosmos, o universo da cultura nerd. E por hoje nós ficamos por aqui. E vida longa e próspera, meus amigos.